Gente, como eu estava dizendo então, antes de eu começar a falar, então hoje nós vamos ter dois momentos, tá, na nossa aula. O primeiro momento é a correção da prova, da avaliação bimestral, e segundo momento para falar um pouquinho do como vai ser o quarto bimestre e a recuperação do terceiro bimestre. Mas só de cara, assim, né, como eu estava falando, foi bem decepcionante a segunda série, no geral. É, os grupos tiveram dificuldade de se organizar para fazer as apresentações de seminário, mesmo tendo mais de um mês assim para apresentar, para organizar, né, as apresentações. Então isso foi bem decepcionante. Não o conteúdo em si, né, dos seminários, mas a forma, a estruturação, a organização. Então deixou bastante a desejar. Né? Acho que dos dois grupos, dos quatro, apenas dois realmente apresentaram na hora da aula, dentro dos padrões. Então isso foi bastante decepcionante. Foi decepcionante também a participação em aula, nem preciso falar, né, gente? De uma sala de 27, nós estamos em 20, aqui em 7, né, e 20 não entraram, então isso é bem triste. Pensando que essas pessoas são estudantes, estão na segunda série, estão pagando uma escola particular, enfim. E por isso eu fiz algumas mudanças para esse terceiro bimestre, né? E foi decepcionante também na prova. Eu vou até olhar aqui para falar para vocês, mas dessa sala, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 pessoas não sequer entraram para fazer a prova. 9 no universo de 27. Então é muita coisa. Muito exagerado, né? Esse abandono em relação, eu não sei se é geral, mas pelo menos em geografia, esse abandono do curso se refletiu na ponto de a pessoa nem entrar para fazer a prova, assim, né? Claro que pode ter alguns de vocês que estejam aqui na sala que não tenham entrado para fazer por um ou outro motivo, mas tem pessoas que nunca entram, né? Que nunca fazem as atividades e não entrar nem para fazer a prova, assim, para mim foi uma demonstração de desprezo. E eu entendo que nem é por mim, porque jamais eu vou levar para o lado pessoal isso, mas um desprezo pelo próprio esforço das famílias, de estar tentando pagar, sabe, de fazer de vocês estarem numa escola particular e de a gente, né, professor, estar se arrebentando, né, para fazer. Bárbara Santos. Fez, Bárbara, fez sim. Uhum. É, a maior parte, Bárbara, é de quem não está mesmo nas aulas, né? A gente sabe, tem nomes que eu conheço só de nome mesmo, assim, mas não de participação, de estar aqui, né? Vocês devem saber também, vocês estão em outras aulas, vocês estão acompanhando, mas foi bem triste nesse sentido, assim. E eu fico triste por vocês, pela oportunidade, não vocês que estão aqui, mas os que não estão e que talvez assistam depois a aula gravada, de simplesmente estar desperdiçando, né? Eu até conversei um pouquinho isso com o pessoal do primeirinho, né? Que participa bastante, né? Eles são bem participativos, mas tem alguns que entram, ficam logados, né? E depois se encerra a reunião e o cara ainda tá logado e que, enfim, né? Pega para fazer a prova faz em 3 minutos. Então eu acho que a grande discussão desse ano, se o ano é perdido ou não, ele tá muito mais de uma forma subjetiva, pessoal e empírica do que realmente de ser a distância, de o professor fazer de um jeito ou de outro. Acho que está muito mais ligado a simplesmente as pessoas não entrarem assim, né? Imagina, sei lá quantas aulas a gente teve ao longo desse momento remoto e eu tenho vocês aqui, vocês 8, né? E, e os outros 19, 10 que não fizeram a prova. Bem triste, assim. Mas tudo bem. Só tô falando mesmo como para ficar gravado, se porventura as pessoas venham assistir depois. A gente tem uma grande quantidade de pessoas de recuperação em geografia, né, gente? Vamos lá, né? Não preciso nem falar nada, né, gente? Muito triste. Então, só para deixar registrada aí minha indignação, tá? De grande parte não tá funcionando, não tá, as coisas não estarem funcionando, não estarem participando, não estarem acessando. É bem decepcionante, imagino, para os pais de vocês. Deve ser um soco no estômago, né? Daqueles que não participam. Os pais fazendo esforço para pagar, muitas vezes pais pedindo para retornar, sendo que o cara não está nem fazendo remoto, né? Quem dirá no presencial. Gente, tudo bem. Desculpa aí se eu falei muito, mas estava esperando chegar mais gente. Vamos lá.
Então, 2 momentos hoje. Primeiro momento, correção da prova. Segundo momento, falar um pouquinho do quarto bimestre da recuperação, tá bom? Eu reestruturei o quarto bimestre de forma que vocês vão ser, entre aspas, obrigados a participar para conseguir ter nota, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. Aparece aí para vocês a prova. Vocês podem me falar aí se tá aparecendo na tela aí, avaliação bimestral, geografia. Sim, obrigada, Bá. Ó, eu vou desligar a câmera, como vocês sabem, né, que as coisas travam por aqui. E eu vou estar lá na outra página, tá? Vai aparecer aí para vocês, mas eu não consigo ver o chat. Então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre a correção, se alguém quiser perguntar alguma coisa enquanto eu estiver fazendo a correção, eu vou pedir para abrir o microfone, tudo bem? Que eu vou estar só visualizando a prova agora, eu não vou estar mais visualizando o chat. Bom, gente, a prova no geral quem fez foi bem, tá? As notas foram relativamente boas. Quem fez parece ter feito pelo menos com dedicação, com qualidade, né? Grande parte aí demorou um tempo legal para fazer, e isso é importante, tá, gente? Não que quem faz rápido vai mal e quem faz devagar vai bem, mas é uma prova que você precisa ler, interpretar diversos tipos de linguagem, né? Não só o texto, mas o gráfico, né? A própria imagem, né? Como interpretação, mapas, enfim, né? Então precisa de dedicação na hora de fazer também, e isso se reflete depois no momento final lá, né? No momento da nota. Vamos lá. Eu vou começar a fazer a correção. Se vocês tiverem questões, observações, abra o microfone, por favor. Então, A1, leia o texto abaixo e responda. A população brasileira cresce 0,9% entre 2012 e 2013. A população brasileira cresceu 0,9%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Nesse ano, o Brasil tem 201,03 milhões, ou seja, 1,79 milhão a mais do que no ano passado. O crescimento é menor do que o observado entre 2011 e 2012, que havia sido 0,93. Segundo o pesquisador do IBGE, Gabriel Borges, a tendência é que o ritmo de crescimento da população caia até 2042, ano em que a população brasileira para de crescer. A população vai crescendo cada vez menos até 2042, quando começa a diminuir. Então, sobre isso, né, indique a alternativa que não representa uma tendência demográfica para o Brasil nas próximas 2 décadas. Né? Então, sobre esse assunto, o que nós não teremos nas próximas 2 décadas é uma diminuição da população absoluta. Está falando lá no texto que a gente vai ter uma diminuição da população a partir de 2042, né? Então, se nós estamos em 2020, nos próximos 20 anos a gente não vai observar uma diminuição da população absoluta. Claro que isso é uma estimativa, né, gente? Não se contava, quando foi feita essa questão lá em 2013, 2014, que nós teríamos um massacre, né, um holocausto de população aqui no Brasil, né? A gente tá mais de 130 mil, é isso, gente? Mortos para mais, acho que já passou disso, né? Pela Covid, populações mais idosas, mas também populações jovens, populações pobres. Então a gente está sofrendo com esse massacre, esse holocausto de população. Então pode ser que a gente venha a ter essa diminuição de população até antes, mas segundo as estimativas, então alternativa E, diminuição da população absoluta. Tá? A gente vai tendo uma diminuição na taxa de natalidade e na taxa de mortalidade, mas para chegar a uma diminuição de população absoluta demora bastante. Tá? A gente tem que chegar a níveis de países desenvolvidos. E também, se a gente pensar no cenário socioeconômico e político brasileiro em 2013, ele é completamente diferente de hoje, né? Vamos lá. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá, gente? 2. A ocupação do território brasileiro pela população se dá de modo bastante irregular. É bastante visível o contraste existente entre a faixa litorânea, onde se encontra a maior parte da população, e o interior do país, fracamente povoado. Sobre a distribuição geográfica da população no Brasil, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre a distribuição da população, né? Então, a única alternativa
correta é a B. Uma das razões fundamentais que explicam a elevada concentração da população brasileira junto ao litoral é a condição do país como ex-colônia de exploração, pois isso gerou uma dependência econômica e criou a necessidade de contato com o mundo exterior. Então, a gente vai ter um desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil nos primeiros 350 anos, basicamente no litoral. O mais interior que a gente chegou foi a mineração, né, que vai estar ali em Minas Gerais, mesmo assim é bastante próximo ao litoral, né, e as drogas do sertão, mas que foi uma passagem bastante rápida no momento histórico brasileiro. Então a gente tem a maior parte das atividades econômicas no litoral. E isso fez com que a gente produzisse produtos voltados para exportação e já tivesse essa sistemática de exportação ligada a cada uma dessas atividades, né? Então a gente tem aí como alternativa correta a B de bosque. Tudo bem, gente? Alguém anotou outra? Quer comentar? Então vou seguir, hein? Se quiser só falar, gente, não tem problema, tá? Momento de correção para vocês trazerem dúvidas, discordâncias, enfim, tô aqui para isso. Vou seguir. Pode me chamar a qualquer momento, se forem questões anteriores a gente volta também, tá? A 3, gente, observe as pirâmides a seguir e responda a questão abaixo. Então tem as pirâmides etárias, né, da população em 1960, 2000 e 2010. A gente tem homens e mulheres delimitados aí pelas cores, né? Mais clarinho o homem, mais escuro as mulheres. E esse gráfico de pirâmide etária, gente, ele é bastante importante, tá? Isso aqui é questão de Enem, tá? Adaptado, né? Eu pego e adapto um pouquinho para vocês. Mas, olha só, essa questão, ela vai fazer é muito típico do que aparece mesmo em vestibulares e no próprio Enem, né? Onde você tem que fazer uma interpretação do gráfico e esse gráfico vai te trazer um pouquinho do cenário, né, da população brasileira. E como a gente tinha visto antes, quanto mais larga a base da pirâmide, mais jovem a população, mais característica de país subdesenvolvido. Quanto menor vai ficando a base, mais esse país caminha para a transição demográfica, ou seja, para ter um número maior de pessoas idosas, uma população equilibrada, tá? Então, com base na evolução da pirâmide etária no Brasil em 60, 2000 e 2010 e nos conhecimentos sobre dinâmica populacional, considere as afirmativas a seguir. Então, na 3, vamos lá. A transição demográfica brasileira está se concretizando na atualidade devido às altas taxas de natalidade e de fecundidade da população. Não, né? Tem diminuído tanto a natalidade como a fecundidade nos últimos anos. A pirâmide de 1960 apresenta um aspecto triangular, indicando que o percentual de jovens no conjunto da população era alto nessa década. Perfeito, a 2. 3. O envelhecimento de uma população representa a diminuição proporcional da população mais jovem do país. Por isso, a pirâmide de 2010, a diferença da base para o topo foi reduzida. Beleza. A 4. Os dados revelam a necessidade de maior investimento das políticas públicas nos setores da previdência e da saúde pública voltados para a terceira idade. É isso, se eu tenho uma inversão de população, né, onde eu passo a ter uma grande parcela da população idosa, então eu preciso melhorar a questão da aposentadoria, previdência e tudo mais. Então a gente vai ter como alternativa correta A, 2, 3 e 4. Beleza? Tudo bem? Tô seguindo, gente. Se vocês me deixarem, eu vou indo. Então, 3 tudo bem, bora para 4. Esse é um outro tipo de gráfico também, um tipo de atividade que você faz a partir dos seus conhecimentos, mas também na interpretação do gráfico, né? Então, gráfico com proporção da população residente por situação de domicílio no Brasil entre 1950 e 2010. Então, a gente tem urbana, né, que é essa linha mais escura, que sobe, e a mais clarinha de população rural, que estava lá em cima e com os anos vai diminuindo. Então a gente olha para esse gráfico e a gente percebe que a população urbana aumentou muito, tá? A partir dos anos de 1950
E essa inversão ela vai ocorrer entre 60 e 70, tá? Entre os anos 1960 e 1970, essa inversão de população de predominantemente rural para predominantemente urbana, tá? Então aqui na 4 a gente vai ter como alternativa correta a D, evolução de população urbana e rural. Facinho, né? Entregue. 1.0800. Tudo bem? Vou seguir. Na 5, minha gente, leia o fragmento abaixo e faça o que se pede. Ao se avaliarem as características da urbanização brasileira em seu período mais recente, é importante considerar os efeitos do processo de internacionalização da economia. Uma das tendências desse processo é reforçar a localização de atividades nas cidades. Da região mais desenvolvida do país, onde está localizada a maior parcela da base produtiva, que se moderniza mais rapidamente e onde estão as melhores condições locacionais, né? Essas características que ele está falando aqui, são características exclusivas de poucas regiões brasileiras, né? Então a tendência mostrada no texto é a reforça as desigualdades espaciais no Brasil. Nós temos um sul e sudeste bastante rico e desenvolvido, né? Um centro-oeste rumando para o desenvolvimento, né? Mas ainda muito incipiente, até porque os investimentos naquela região para o desenvolvimento de indústria, transportes e telecomunicações ainda é muito pouco, muito baixo, né? O Nordeste, que vem se revitalizando a partir do retorno das populações e maiores investimentos, mas ainda a gente tem Sul e Sudeste como predominantemente desenvolvidos, tá? E por isso atraem mais investimentos e acabam ficando cada vez mais ricos e desenvolvidos. Então, a na 5. Tudo bem, gente? Deixa eu dar um gole de água aqui que estou falecendo. A 6, seguindo então. Analise as proposições sobre o contexto histórico brasileiro a que se relaciona a expressão nacional desenvolvimentismo. Essa também é relativamente fácil, né? Se você se lembrava de quando nós falamos do JK, a gente fala de um governo que vai utilizar a própria força estatal, a força do Estado, para gerar um desenvolvimento no país, para atrair as multinacionais, tá? Mas é um governo diferente do que a gente tem hoje no Brasil, onde se espera que a iniciativa privada desenvolva o país. Naquele período, né, o JK falou, não, peraí, dá aqui na minha mão, que eu sou o governo e eu vou levar o país a se desenvolver, como ele fez a propaganda lá 50 anos em 5, né? Claro que não chega a tanto, mas a visão do nacional desenvolvimentismo, ela é algo que depende do Estado. Então, sobre isso, vamos ler as afirmativas e a gente vê quais estão corretas. A expressão está relacionada a Juscelino Kubitschek e a política de modernização do país é levada a cabo em seu governo. Beleza. A expressão está relacionada ao governo Collor? Não, já pode pular para a próxima. Né? O governo Collor é a abertura econômica. 3. A expressão está relacionada ao governo Castelo Branco, 64 a 66. Também não tem nada a ver. Né? Peraí, tem alguém chegando aí. Gustavo, chegando cedo. Deixa eu voltar lá. Então, também não tem a ver com o governo militar, muito pelo contrário, né? A expressão traduz um conjunto de ideias em que o Estado Nacional Independente formula políticas industriais modernizadoras com o objetivo de alcançar o desenvolvimento da nação. O plano de metas é a concretização dessa política, beleza. E assim, com a expressão traduz um conjunto de ideias em que o Estado Nacional adota política de Estado mínimo. Já também não vale, então a gente vai ficar, a alternativa correta é a A, apenas a afirmativa 2 e 5. Que são as que não estão corretas, né? Desculpa, é a 6, é a D. Eu viajando no creme rinse aqui. É a D, 1 e 4, tá? Tava vendo da 5. É a 6D, 1 e 4 que estão corretas. Aqui fala do JK e depois aqui vai falar aqui do plano de metas, ok? Viajando no creme rinse, bora lá. Indo para 7, a desconcentração industrial muda o Sudeste brasileiro. O fenômeno da desconcentração industrial está modificando o perfil da economia da região Sudeste.
Durante boa parte do século XX, de cada 4 indústrias, 3 ficavam no Sudeste. Hoje, embora ainda existe forte concentração de empresas, a realidade é outra. As indústrias estão se espalhando pelo país. Essa notícia é de 2009 e ela vem se fortalecendo ao longo do tempo quando grandes empresas percebem que se elas se mantiverem em grandes cidades, grandes centros urbanos, no sul e no sudeste, elas conseguem produzir e estar próximos do mercado consumidor, porém elas têm custos mais altos, custos de impostos, energia elétrica, salários. Se paga um salário muito mais alto para um funcionário em São Paulo do que no interior, por exemplo, do Tocantins, né? Ou no interior do Ceará, né? Que hoje atrai bastante, Bahia, Ceará, o próprio Pernambuco tem atraído muitas empresas, né? Em busca dos incentivos fiscais que esses governos dão, né? Então, se antes a gente tinha uma concentração industrial, ela tinha cerca de 80% das indústrias no sul, tem, né, ainda próximo disso, mas tinha mais do que isso no sul e sudeste, e tem aumentado a participação do norte, nordeste e também do centro-oeste para receber as indústrias. Então vamos lá. Olhando o gráfico aqui, né, da concentração industrial 2006, em relação à desconcentração industrial brasileira nos últimos anos, considere 1, 2 e 3 a seguir. Vai ser bem facinho, bem tranquilo. Os governos estaduais oferecem vantagens como isenção de impostos e mais infraestrutura às empresas que se instalem em seu território. A competição é chamada de guerra fiscal. Boa. Aliás, por que a Volkswagen se instalou aqui em São Carlos? Porque ela recebeu incentivos fiscais para estar aqui. Recebeu o terreno, recebeu anos de isenção de impostos, contrapartidas, né, que a gente chama. A gente tem a Embraer, né, que é uma empresa gigantesca ali em Gavião Peixoto, né, que é uma cidadezinha do lado de Araraquara. Pô, por que uma gigante como a Embraer vai parar em Gavião Peixoto, né? E isso ocorre, então, por causa dos incentivos fiscais que essa empresa recebe, né, da prefeitura, né, ou do governo estadual. Então, correta a primeira. 2. Os mercados das regiões Norte e Nordeste tornaram-se mais exigentes nas últimas décadas, buscando maior qualidade e diversidade comercial. Então, não, né? Balela a gente falar que a região Norte e Nordeste se tornou mais exigente. Não. Eles ofereceram mais incentivos fiscais. E a 3, os estados da região Sul e do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, ficam mais próximos dos integrantes do bloco Argentina, Uruguai e Paraguai, o que facilita o transporte de mercadorias, ampliando as relações com o Mercosul. Beleza, então a gente vai ter a correta aqui na 7, alternativa E, apenas 1 e 3. Relativamente fácil, né? Essa questão. E aí a gente vem agora para 8. Opa. E não por isso menos importante, analise o texto a seguir e responda. O Brasil foi durante muitos séculos um grande arquipélago formado por subespaços que evoluíram segundo lógicas próprias, ditadas em grande parte por suas relações com o mundo exterior. Havia sem dúvida para cada um desses subespaços polos dinâmicos internos. Estes, porém, tinham entre si escassa relação, não sendo independentes. Então está trazendo um trecho aí, né, do maior geógrafo brasileiro, que é o Milton Santos, falando um pouquinho sobre a organização da economia brasileira em arquipélagos, né? Um dos seminários falou sobre isso e fala o seguinte, que como o governo primeiro de Portugal e depois o governo brasileiro, eles não conseguiram, pelo menos na história até finais do século XX, buscar uma organização do espaço produtivo brasileiro. Então, se a gente teve lá no começo da história do Brasil, produção de cana-de-açúcar no Nordeste, depois tivemos primeiro pau-brasil no litoral, depois cana-de-açúcar no Nordeste e aqui na capitania de São Vicente, depois a mineração do ouro lá em Minas Gerais e Goiás, depois nós tivemos produção de café aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e norte do Paraná, enfim, industrialização no Sudeste, produção de gado no Sul. Então a gente tem as produções aqui no Brasil organizadas em arquipélagos, ou seja, as produções elas se organizaram por si só, né? Não teve um apoio forte do governo
como a gente tem nos Estados Unidos os belts, os cinturões de produção. No lugar se produz milho, no outro lugar se produz algodão, no outro se produz cana, no outro se produz carne, no outro se produz minerais. No Brasil a gente não tem essa organização, né? O governo não se responsabilizou por essa organização, então a gente tem a organização do espaço produtivo em arquipélagos, né? Então são locais que se organizaram independentemente de uma lógica de produção, tá? Então sobre esse assunto, análises afirmativas a seguir. Então a gente vai ter como a correta a letra D, que é 1 e 2 apenas. A distribuição descontínua das atividades econômicas pelo território brasileiro originou as regiões voltadas para o mercado externo. Sim, né? O minério, né? O ouro que eu produzi em Minas era voltado para exportação, né? O café que a gente produzia aqui em São Paulo, voltado para exportação. A falta de integração entre os subespaços configurou um modelo de ocupação baseado em ilhas econômicas. Sim, é justamente isso, né? Que se gerou aqui no Brasil. Então, 1 e 2 apenas. Letra D, de dedo. No olho. Tudo bem, gente? Tô voltando aí pro chat. Sobre a correção, tudo certo, gente? Tranquilo? O que vocês me falam aí? Suave na nave ou não? Sim? Tudo certo? Ótimo. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma questão quanto à correção? Meu computador tá derretendo aqui de calor, gente. Suave. Então tá bom, Renan. Ótimo. Se não são vocês na minha vida, viu? Agora que eu vi que tem um negócio boiando na minha água aqui, de queimada. Então, gente, pra gente então finalizar por hoje, deixa eu parar de apresentar essa tela e vou apresentar uma outra tela com vocês, para vocês, sobre um quarto bimestre, né? Eu já tinha comentado isso, eu preciso falar do quarto bimestre e das recuperações, tá bom? Então vamos lá. Vou apresentar agora um PowerPoint e vocês me falam se tá aparecendo para vocês, por favor. Tá carregando. Aparece aí para vocês a minha tela, gente? Quarto bimestre. Opa, obrigada. Valeu. Pessoal, ó, eu vou ficar alguns minutinhos só lá no PowerPoint, na outra tela, tá bom? E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, abre o microfone e fala, ou então espera eu retornar. É bem rapidinho essa parte, tudo bem? Então eu tô lá no PowerPoint, qualquer coisa abre o mic. Brasil, seguinte, vamos falar sobre o quarto bimestre, tá? Eu dei uma reestruturada no quarto bimestre para que a gente consiga fazer ele mais justo, mais fluido, mais participativo, que termine também de uma forma agradável, tá? Então, como vai rolar o quarto bimestre? Primeira modificação que a gente vai ter no quarto bimestre é na avaliação contínua, tá? A avaliação contínua ela vai ocorrer da seguinte forma: 4 pontos, presença e participação em aula, tá? Então, a partir de hoje, eu já vou começar a fazer uma chamadinha já, tá? E aí, a partir dessa chamada, eu vou saber que você tá aqui, mas também a partir da semana que vem eu vou começar a chamar nominalmente vocês, tá? Então, eu vou falar, Ana, o que você acha de tal coisa? Natália, o que você acha de tal coisa? Tá? Vitória, o que você acha de tal coisa? O que você me diz sobre isso? E vou chamar também para fazer a chamada para responder mesmo, presente, tô aqui, tá? Então, a partir da semana que vem, eu cobro a participação, a presença já a partir de hoje, já eu vou fazer essa chamadinha, tá? E os outros 6 pontos de avaliação contínua vai ser uma apresentação individual que vocês vão fazer, que vai se chamar Minha Quarentena, tá? Vou explicar como que ela vai funcionar no próximo slide, tá? Então, avaliação contínua, 4 pontos, presença e participação, não vai adiantar logar só e ficar logado, tá? Eu posso fazer a chamada a qualquer momento da aula, pode ser no meio, pode ser no fim, e então precisa estar logado, participar também, e a apresentação, tá? Eu vou falar como vai ser essa apresentação.
Então essa apresentação que vai chamar Minha Quarentena, ela vai ter a duração de 5 minutos, tá? Pode durar um pouquinho mais, até uns 7 minutos, se for necessário. Como a nossa sala é muito grande, né, a sala da segunda série, a gente não vai poder passar muito disso para que a gente consiga, pelo menos em 2 semanas, terminar todo mundo. Mas também a nossa aula, né, ela é uma aula que se passar 5, 10 minutinhos, não tem problema porque vocês não têm outra aula depois. Então eu acho que a gente consegue em 2 semanas fazer todas as apresentações, tá? Essas apresentações, então, elas vão ser da seguinte forma: você vai utilizar recursos visuais, fotos, vídeos, para apresentar para a sala como foi o seu ano de 2020 após o início da pandemia. Se vocês se lembrarem, gente, a gente começou esse ano, né? Eu comecei com vocês esse ano falando sobre o Covid, como que estava se desenvolvendo no mundo, né? Os bafões que estavam rolando lá no Irã, que estavam rolando nos Estados Unidos, na Itália, a gente super chocado, e dali 2 semanas a gente paralisou. Já vão completar 6 meses, até vocês apresentarem já vai ter passado de 7 meses. Então, falar um pouquinho como foi esse ano após o início da pandemia do seu ponto de vista, tá? O que você fez nesse período? Como foi para você? Como você se sentiu? Você teve planos cancelados ou adiados por causa da quarentena? O que foi bom e o que foi ruim? O que aprendeu de novo, se é que você aprendeu alguma coisa? O que mudou na sua vida? Qual foi sua maior preocupação ou qual é a sua maior preocupação em relação a isso, né? O que mais te marcou nesse período da quarentena, nesses 6, 7 meses? Como foi na escola e nos estudos para você, né? Como você se sentiu, como você conseguiu executar e quais suas expectativas para 21? Tá? A gente vai fazer essa apresentação de modo bem tranquilo, bem agradável. Vocês estão vendo que eu não estou colocando muitas regras, porque eu quero que seja um momento de você conseguir comunicar para os colegas, né, para o restante da sala como foi, se apresentar um pouquinho, apresentar a sua intimidade, né, das coisas que você fez, o que você gostou ou não. E eu vou fazer também uma apresentação no comecinho para vocês, para inspirar um pouquinho o que vocês podem colocar, tá? E vou dar um exemplo aqui, né? Então, no primeiro dia, né, que eu vi no caso que já poucos alunos compareceram, e o meu quintal ele era só terra, assim. Aí hoje ele já tem uma grama verdinha, a árvore já tá dando jabuticaba, já tem várias plantinhas que cresceram, as coisas que eu tinha acabado de colocar na terra já são grandes arbustos maravilhosos, né? Então, o local onde eu fazia meus atendimentos aqui de terapia se tornou uma estação de aula, né, de trabalho. Enfim, mudou muita coisa, né, no aspecto mental também, físico. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês e quero que vocês compartilhem isso também comigo e com os demais colegas ao longo das nossas últimas aulas em novembro, tá? Eu ainda não coloquei data, mas eu já dei mais ou menos uma estimativa de que vai ser nas últimas semanas de aula, ou seja, metade de novembro, né? A partir do dia 10, 15 aí de novembro, a gente já começa a fazer essas apresentações, onde a gente possa abrir todo mundo a câmera, o microfone, conversar, bater um papo, se ver, comer alguma coisinha, tomar um café. Vamos tentar fazer uns momentos agradáveis para finalizar esse ano da melhor forma possível, tá? E aí vai valer 6 pontos de avaliação contínua essa atividade, tá? Então, sobre a contínua é isso. Simulado. O simulado, gente, eu vou fazer uma atividade com vocês, atividades com conteúdos do ano todo, tá? Então, a gente vai fazer tanto em aula, né, como num outro momento, a gente vai fazer atividades que eu vou considerar como simulado, tá? E essas atividades, elas vão ser com conteúdos do ano todo, desde aquele momento que eu trabalhei Covid com vocês, até o último conteúdo que a gente conseguir trabalhar até a data do simulado, tá? Eu ainda não sei muito bem como vai ser o formato, mas ele vai ser com conteúdos do ano todo, como se fosse uma grande revisão zona, tá bom? E então também ficar esperto, porque isso eu posso, lógico que eu vou avisar, mas a gente pode fazer no horário da nossa aula, por exemplo, serem 1, 2 atividades em grupo, em duplas, então fiquem ligados e fiquem muito espertos. E por último, não por isso menos importante, né, sobre o quarto bimestre, a avaliação. A avaliação vai ser na mesma metodologia que vocês já estão acostumados, prova de múltipla escolha, com os conteúdos do bimestre. Então, simulado
conteúdos do ano todo e a avaliação mesmo, a prova, vai ser uma prova de múltipla escolha com os conteúdos do bimestre na hora da aula mesmo, como vocês também já sabem. Tudo bem? Então vai ter uma mudança no simulado, porque antes eu repetia a sua melhor nota, eu não vou mais fazer isso, e vou contar nota pela sua participação e presença nas aulas. E para finalizar, meus amigos, REC do terceiro bimestre. A REC do terceiro bimestre, deixa eu só abrir aqui uma folhinha de chamada. Segundo. Então, a partir de amanhã, gente, eu coloco para vocês no sistema, no Classroom, a recuperação do terceiro bimestre, tá? Ela vai ser uma recuperação parecida com as que foram, as anteriores, tá? Que é para tentar recuperar os conteúdos que você não conseguiu desenvolver, tá bom? Algumas pessoas, claro, muitos dos que não fizeram a prova já caíram direto para a REC. Óbvio que eu não vou dar a mesma prova, né? E nem vou dar a prova de múltipla escolha, e sim algo mais trabalhoso, né? Então, a partir de amanhã, já está tudo isso disponível para vocês no Classroom, a recuperação. Se você tiver dúvidas, né? As notas elas já estão no sistema há mais de uma semana, como vocês sabem, né? E então, observe certinho o que fez, o que deixou de fazer. Se tiver alguma dúvida, fale comigo. E também na execução da REC, também fica à vontade, entre em contato, não se sinta desamparado, tá? Então, a partir de amanhã, a recuperação vai estar no Classroom. E já comecem a pensar, organizar a apresentação de vocês agora da minha quarentena, tá bom? Muito importante, gente, que você consiga recuperar o terceiro bimestre e ter um bom desempenho no quarto, porque o quarto bimestre, ele é tipo aquele bimestre de desempate, para saber se você foi melhorando ao longo do tempo, se você foi varzeando ao longo do tempo, tá? O quarto bimestre, ele é um símbolo, né, de como que você levou as coisas ao longo dos bimestres. Inclusive tem gente que começou muito bem, fazendo, participando, estando presente, e agora simplesmente nós temos 8 alunos de 27 participando. Então a gente precisa recuperar isso, tá bom? Vou voltar aí para conversar com vocês direto. Aqui. Gente, minha apresentação vai durar 30 segundos. Ah, não fala isso. Eu posso apresentar agora, fiz nada, foi uma merda. Não, tenho certeza que tem. Alguma coisa tem, tá? Eu também, assim, óbvio, não saí muito de casa, não fiz muitas coisas, mas, por exemplo, eu comecei a fazer atividade física com o personal aqui em casa, que é meu irmão no caso, né? Comecei a fazer outras práticas também que eu não tinha. O próprio fato que eu falei pra vocês de cuidar aqui Zerei o catálogo da Netflix, cuidar das plantinhas, enfim. Quero que vocês vão pensando, tá bom? Como que ficou vocês em casa, a roupinha que vocês ficaram aí, se você aprendeu a cozinhar, se você limpou a casa, ou se você fez uma nova amizade, o que você assistiu, por exemplo, do Netflix, o que você mais gostou, o que mais te marcou, tá bom? Então tentar compartilhar, eu vou tentar fazer essa busca também, essa retomada aqui comigo, pra buscar. Também não fiz, nossa, quanta coisa, né? Mas comi bastante coisa gostosa, tenho, né, conversado com amigos de longe, amigos que moram fora, isso foi bem legal. Então tentar buscar mesmo, alguma coisa eu sei que a gente consegue. Tudo bem, gente? Tudo bem sobre essa atividade da minha quarentena? Podemos fazer assim? Todo mundo já vai pensando. A gente pode fazer um dia de todo mundo poder comentar sobre o outro, dar um apoio. Tem pessoas que passaram coisas bem difíceis, bem pesadas, né, nesse período também. E compartilhar o que quiser, aquilo que for bom, aquilo que for ruim, aquilo que for lazer, que não for nada demais, mas que simplesmente você queira compartilhar com a gente, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Tem alguma dúvida em relação ao trabalho que eu propus da minha quarentena, sobre a organização do bimestre, sobre a REC? Suave? Então, gente, eu vou
fazer a chamada, tá? Vou pedir para vocês responderem ou por microfone ou por microfone ou pelo chat, tá? Então vamos lá. Ana, tá presente? Tô aqui. Beleza. Bá Almeida, tá aí. Duda. Duda tá aí. Renan. Tá aí o Renan. Sabrina tá aí? Aqui. Boa, Sabrina. Vitória tá aí? Tá. Tem mais alguém, gente? Que eu não chamei? Ou é só nós? Ai, eu tô com o negócio em cima aqui da linha, não consigo puxar pra baixo. Mas acho que é isso, né, gente? Fala aí, tem alguém que eu não chamei? Acho que só, né? Poxa vida, triste, hein? 6 pessoas de 27. Vou chorar. Tinha mais alguém aqui, hein? Será que era a Natália que caiu? Putz, eu não lembro, mas tinha mais alguém. Acho que era, né? A Natália e o Gustavo. Tá. Que eles não estavam no momento da chamada, mas eu vi eles por aí. Às vezes tem probleminhas, né, de conexão, tá? Eu vou fazer, gente, a partir de hoje até o final do quarto bimestre esse esqueminha da chamadinha, tá? Eu fiz agora no primeirinho de 12 alunos, 2 só logados. Então eu vou fazer isso porque tô sentindo bastante falta da participação de vocês. Vai ficar isso aqui gravadinho para todo mundo, tá bom? Saber como que vai funcionar então esse nosso novo momento.